Fala, terráqueos! Muito bom tê-los aqui no canal O Presbítero, um canal onde estudamos a Palavra de Deus de forma simples e objetiva. Meu nome é Josué, sou presbítero na primeira igreja presbiteriana de Suzano. Não esqueça, compartilhe o canal, tá? Ajuda a gente aí a crescer, ajuda nós, né? Ajuda o canal a crescer. Quanto mais o canal crescer, mais pessoas poderão ter acesso a esses vídeos. Dá o likezinho aí, também ajuda o canal. E toca o sino, né? Toca o sino, pequenino sino do canal. Faz essas coisas. E, falando em canal, se inscreva no canal também, né? Sabia que se você tocar o sino, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber essa notificação? Legal, né? Então, ajuda nós aí, tá bom? Vamos lá. Eu estou trabalhando em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e agora o capítulo 3. Capítulo 1 e 2 vão falar da criação, capítulo 3 vai falar, infelizmente, vai narrar a queda do homem, né? E nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, mas eu queria enfatizar uma coisa importante ainda no final do capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15. Olha, abre aí, capítulo 2 de Gênesis, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Coisas importantes que a gente às vezes lê a Bíblia e passa batido sem prestar atenção. Bom, nós vimos já que Deus construiu um jardim, ele criou um jardim especial, né, e colocou o homem lá. Muito bem. Olha que interessante. Deus pega Adão, coloca nesse jardim especial que ele colocou e lhe dá ordens, né? Uma delas é cultivar. Deixa eu pegar essa palavra para a gente já aprender uma coisa muito importante aqui. E relembrar uma coisa muito importante. Tem gente, tem terráqueos aí no planeta que acham que o trabalho ele é consequência do pecado. Ou seja, que droga, Adão pecou, agora tem que trabalhar, né? Como se o pecado, como se o trabalho ele fosse uma consequência do pecado. Isso é um erro grave. Por quê? Porque Deus ele não é um Deus preguiçoso. Deus é um Deus que trabalha. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus com capacidade para trabalhar. É por isso que Deus, quando coloca Adão lá no jardim do Éden, ele vai dar uma ordem para ele. Você vai cultivar esse jardim. Então, o trabalho, ele não é resultado do pecado. O trabalho ele se tornou mais difícil por causa do pecado, mas ele não é resultado do pecado. E nós vamos ver mais para frente por que a vida se tornou mais difícil por causa do pecado. Mas o trabalho não é. Então anula na sua mente, terráqueo, qualquer ideia de que você trabalha por causa do pecado. Ah, que droga, né? Se não fosse Adão pecar, ele não precisava trabalhar, né? Deus não colocou uma rede lá e deu para Adão uma água de coco e falou, tamo aí, meu filho, se diverte, curte a vida, né? Não, ele deu trabalho para ele. A diferença é que ele teria que fazer isso com alegria e sem a presença do pecado, com a presença santa de Deus sobre eles, isso seria sempre maravilhoso. Mas teve uma queda e isso vai ter uma consequência. Mas então anula essa ideia, tá bom? O trabalho ele é algo de Deus. E hoje continua sendo. Você recebe de Deus capacidade e realmente essa ordem de continuar trabalhando. Então, quando eu trabalho, eu glorifico a Deus. Isso é muito importante, porque às vezes nós pensamos o seguinte, vou trabalhar para sustentar minha casa, mas por mim eu não fazia nada, ficava em casa o dia inteiro. Essa é uma ideia correta? Claro que não. O trabalho, se você é a imagem e semelhança de Deus, você é uma pessoa que quer trabalhar, porque nosso Deus trabalha o tempo todo. Então a ideia de trabalhar é algo que glorifica a Deus. Ah, é errado eu pensar em trabalhar somente por causa do dinheiro? Claro que é. Porque é claro que o trabalho vai te gerar um dinheiro justo e honesto, desde que seu trabalho seja justo e honesto, e você com esse dinheiro vai sustentar sua família, vai possuir suas coisas, não há erros nisso. Mas colocar o foco nisso está errado. Por quê? Por que eu devo trabalhar? Porque eu vou honrar e glorificar a Deus através do meu trabalho. Pegando ainda nessa linha, qual é o grande erro que as pessoas têm? Elas acham que elas só vão servir a Deus trabalhando na igreja.
Ou seja, quem é que serve a Deus? O pastor, né? A pessoa que fica na igreja o dia todo. Essa é a pessoa que Deus mais gosta. Não, isso não é verdade. O pastor, ele tem um chamado, ele tem uma vocação para fazer esse trabalho, né, na obra de Deus, mas não é por isso que ele glorifica mais a Deus do que você, porque você vai glorificar a Deus também onde você estiver. Pode ser uma faxineira, pode ser uma empregada doméstica, pode ser um motoboy, pode ser um auxiliar, pode ser um professor, pode ser um gerente ou até mesmo um dono de empresa. Você está no trabalho para glorificar a Deus. Então, quanto mais você espelha Cristo no seu trabalho, mais você vai glorificar a Deus. Então esquece essa ideia de que se você ficar entubado dentro da igreja lá 7 dias por semana, você vai estar glorificando mais a Deus do que fora dela. Não, por quê? Porque você e eu, nós somos a igreja de Cristo, ok? Então, é importante ir à igreja. Agora está muito difícil para muitas pessoas poderem ir por causa da pandemia, mas é claro que é importante, porque a igreja é um meio de graça que Deus nos dá para que a gente possa também cultuá-lo, adorá-lo e trabalhar nela, mas não é só lá. Como é que fica da sua segunda ao sábado, não é? Segunda ao sábado você então não é crente? Você não glorifica a Deus? Você não faz nada? Não. Você glorifica a Deus onde você trabalha. Inclusive dentro da sua casa, porque tem muita gente que trabalha em casa, né? E o trabalho doméstico é um trabalho tão importante quanto a pessoa que sai para trabalhar fora. E isso também tem que ser, Deus tem que ser glorificado nisso. Então, primeira coisa para a gente ver aqui rapidamente é isso. Anule qualquer ideia terráquea de que o trabalho é consequência do pecado. Ele não é. Ele foi dificultado por causa do pecado. Isso nós vamos ver mais à frente. Segunda coisa, e aqui é importante também, olha o que ele vai falar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, trabalho, ok? E o guardar. Rapaz, você passa por isso, terráqueo. Presta atenção bem nisso aqui. Guardar do quê? Guardar do quê? Porque hoje você vê que as pessoas guardam, né? Guardam suas coisas, cerca elétrica, alarme, uma série de coisas, né? Todo mundo guardando. Por quê? Porque tem bandido, tem ladrão, uma série de coisas. Mas tinha ladrão lá? Não, né? Tinha bandido lá? Não, tinha ninguém. Não tinha nada nesse sentido. Então ele tinha que guardar do quê? Para nós, pode parecer difícil entender isso a princípio, mas na verdade, Adão tinha que guardar o jardim de todo possível mal que pudesse assediar aquele jardim. E aí nós vamos entender que, embora Adão tenha cumprido a primeira ordem de Deus de cultivar, porque a Bíblia ela não vai narrar muito aqui o tempo que isso aconteceu, né? Em que ele ficou no jardim e que ele caiu. Mas ela vai... Então eu não sei exatamente dizer quanto tempo ele ficou. Mas o fato é que Deus manda ele guardar. Então, guardar de quem? Adão tinha que ter uma consciência ali de que se Deus mandou guardar, é que possivelmente alguma coisa poderia fugir ao controle daquilo que Deus tinha mandado. Então, nós pegamos a ordem que nós já lemos no vídeo passado, de que Deus deu uma ordem para ele, né? De todos os frutos dessa árvore, desse jardim, você poderá comer livremente, menos da árvore do entendimento, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. O capítulo 3 de Gênesis vai narrar exatamente que o diabo vai lá, nós já falamos sobre isso, e começa a conversar com Eva a respeito da ordem que Deus deu. Então ele vai dizer, é assim que Deus deu, Deus disse, não pode comer de nenhuma árvore, e Eva então começa a dialogar com a serpente, dizendo, não, nós podemos comer livremente toda a árvore, só da árvore do bem e do mal, nós não podemos comer, porque no dia que nela comer, nós vamos morrer. E o diabo, então, ele vai tornar a verdade de Deus em mentira, né? Que é o que ele faz desde o princípio. Ele vai dizer, não, você não vai morrer, não. Mas isso eu vou falar mais para frente um pouquinho. Qual é o grande problema aqui que eu vejo? A pergunta é, quando Satanás está lá, conversando com a mulher,
onde estava Adão para guardar a sua mulher e o jardim de possíveis coisas? Porque se Deus fala, você vai cultivar e você vai guardá-lo, certamente Adão tinha que guardá-lo de toda e qualquer possibilidade de coisas equivocadas. Muito bem. Existem estudiosos sérios que dizem que Adão estava do lado de Eva quando esta conversa com a serpente, porque logo depois você vai ver que ela pega do fruto, come e dá a seu marido. Né? Então a ideia aqui não é que ela foi procurar o marido, onde ele estava em algum lugar, e 2 dias depois achou ele e deu o fruto para ele comer. Não, ela fala que a Bíblia narra que ela, comendo do fruto, deu a Adão o fruto e ele comeu. Então Adão estava do lado de Eva. Qual é a gravidade disso? Para quem Deus deu a ordem? Primeiro, a Adão. Com quem era o pacto? Com quem era a aliança ali? Era com Adão. Quem é que tinha que guardar o jardim e todas as promessas verdadeiras de Deus? Adão. Muito bem. Quando Eva começa a dialogar com uma serpente, embora nos pareça muito difícil entender como uma serpente falaria na mente deles, né? O que Adão tinha que ter feito nessa ideia de guardar? O que ele teria que ter feito? Ele teria que ter tomado a frente imediatamente e falado assim, ó, dona Cobra, primeiro, não sei nem como você fala, partindo da possibilidade que os animais não falavam, né? Não sei nem como você está falando, mas isso já é algo extraordinário que estou achando estranho. Segundo, quem Deus pôs aqui nesse jardim para guardar sou eu. Então, se tem alguma coisa para falar, fala comigo. Eva, distancie um pouco, deixa que eu vou conversar com ela. Qual que é a ideia? Qual que é o problema aí, minha cobrinha? Que, aliás, né? Adão tinha, os animais obedeciam a ele, né? Ele tinha poder sobre os animais. Não seria muito mais simples ele chegar e falar assim, olha, eu não sei que conversa é essa, eu não sei o que você está dizendo aí, mas uma coisa eu tenho para te dizer, o meu Deus, o Deus que me criou, ele me deixou coisas muito claras e muito bem entendidas aqui. E uma delas é que se eu comer daquela árvore, eu vou morrer. Então eu nasci de um Deus grandioso e poderoso, e se ele disse que eu vou morrer, eu vou morrer. Então, fora daqui, sai, vaza, queima o chão daqui, porque a coisa aqui é comigo. Eu sou aqui a pessoa que Deus colocou para tomar conta disso aqui. Você não tem nada que falar com a minha auxiliadora, você tem que falar comigo. Toma a frente da coisa e leva a coisa adiante e joga para fora o tentador e a sua tentação. Mas o que ele faz? Ele se cala. Ele não fala nada, ele deixa o diálogo acontecer, o diabo vai lá, a serpente vai lá e fala que Deus é mentiroso e ele não fala absolutamente nada. Ele torna simplesmente a verdade de Deus, Satanás torna a verdade de Deus em mentira e Adão engole. Então, e eu vou encerrar o vídeo já, porque nós vamos tratar disso agora com mais ênfase no próximo vídeo, esse capítulo 3. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, das ordens que Deus deu a ele, uma possivelmente ele cumpriu, ele cultivou o jardim enquanto ele esteve lá. E ele fez isso porque ele tinha capacidade para fazer. Deus não dá ordens que você não tem capacidade de fazer. E a segunda ordem que Deus deu, e ele tinha capacidade de cumprir, ele não cumpre. E por não cumprir a segunda ordem, por não guardar o jardim, então ele vai perder o jardim e muitas outras consequências ruins. Ele vai perder a comunhão com Deus, vai perder uma série de coisas por causa da sua desobediência. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Você vê como é rápido? Já deu o tempo que eu tinha. Então um forte abraço e até o vídeo. E não se esqueça, compartilha o nosso canal. Um abraço.